porque está vivendo agora dias decisivos, ninguém se espera mais nada bom, porque confronto é confronto, guerra é guerra, ninguém se espera mais nada agradável. Hoje eu falo a última vez, e Deus falou que Bolsonaro ia ser o presidente em 2026, existe uma condição para ele ser, ele tem que ouvir Deus, é porque algo vai acontecer com ele, e essa aqui vai ser a última, não importa o que vai acontecer. Mas uma coisa está me preocupando, é o senhor não obedecer à terceira ordem, e aí pode ser fatal, que ia infeccionar, e que o senhor ia morrer. O senhor não era para ter saído daquele hospital, porque eu vi problema no seu intestino e nas vísceras. Aquilo lá, Bolsonaro, era para ter infeccionado. E o senhor era para ter, não era para ter saído dali com vida. Não era. O senhor era para ter morrido mesmo. Durante 15 dias, eu vou até dizer a partir de hoje mesmo, e o comando de Deus para o senhor é que durante 15 dias, a partir dessa data 25/6/2025, o senhor não saia para viajar pelo Brasil, se o senhor quiser ser presidente em 2026. Se o senhor quiser ser presidente em 2026, Deus vai conduzir o senhor até lá, querendo ou não. Queira ou não queira, vai acontecer. Deus está dando uma ordem. Se o senhor cumprir essa ordem, o senhor vai chegar à presidência na época de 2026. Deus determina que de hoje, dia 25, a 15 dias, o senhor fica em casa. Antes que as coisas aconteçam, Deus sempre revela aos seus servos, os profetas. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na tarde desta quarta-feira, 25 de junho de 2025, traz mais uma gloriosa palavra profética para a nação brasileira. Depois de ter alertado que algo estava acontecendo com Bolsonaro na live anterior, e em pouco mais de uma hora depois ter acontecido, o apóstolo diz em mais uma live que o ex-presidente precisa ficar em casa durante 15 dias a contar de hoje, e manda mais um forte recado para ele. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Todas as vezes que Deus me pede algo, eu não entendo. Algumas vezes eu não entendo o que Deus está pedindo. Mas mesmo assim, eu faço aquilo que Deus está pedindo. E Deus me pediu algo, que eu me colocasse na brecha pelo território nacional brasileiro. Que os dias que estão por vir são decisivos. Isso Deus me pediu há 30 dias. No começo, mais ou menos, do mês 5 de 2025. No começo do mês 5 de 2025. Eu levei alguns dias, como vocês sabem, relutando. Hoje, eu não estou ali, né, no púlpito da igreja Atalaia de Deus Vivo, para mim é uma dor. Mas tem uma pessoa muito responsável, profeta de Deus, que Deus colocou ali. E está sendo uma bênção. Quando Deus me pediu que eu ficasse na brecha, em oração pelo território nacional brasileiro, por quê? Porque nós iríamos receber coisas grandes e já estávamos no momento decisivo, eu não entendi por que teria que me distanciar de tudo para viver ali uma vida consagrada, né? No maior tempo da minha vida hoje, 22 horas, mais ou menos. Não dá 22 horas, não estou exagerando, 17. Eu é consagrado com Deus, mas apesar que por 22, 23 eu fico em espírito orando. São pouquíssimo tempo, se é que existe, aqui eu não estou exagerando, que eu fico sem estar orando, sem estar nem que esteja dirigindo, de estar meditando com Deus. Porque, embora muitas pessoas não entendam, eu entendo, que nós estamos vivendo momentos decisivos. E agora, gente, o momento que decisivo nós estamos vivendo é mais ou menos esse. Ou acontece, ou acontece. Ou acontece, ou acontece. Ou acontece favorável, por isso eu estou orando, porque se todos não orar, vai acontecer mais desfavorável. Mas, de certo, que não irão mais se encobrir. Se vão confessar, eu sou isso, né? Ou não sou isso. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Dizem por aí tantas coisas sobre o território nacional brasileiro.
Mas um dia, eles vão bater no peito e vai dizer, só isso mesmo. E para que isso não aconteça, nós temos que colocar na brecha, em oração. Foi uma dor, e vocês não sabem o tamanho da dor que foi. Não adianta eu tentar explicar, porque ninguém vai sentir a dor que eu senti. Foram 17 anos pregando a palavra. De uma hora para outra, Deus disse, tu vais se afastar, porque tu é profeta, entrega o púlpito para um pastor, e vai viver o ministério profético que eu tenho para ti, porque eu vou dizer coisas das nações, né? E intercede pela nação da qual tu reside, da qual a tua natureza é brasileiro, porque está vivendo agora dias decisivos, ninguém se espera mais nada bom, porque confronto é confronto, guerra é guerra, ninguém se espera mais nada agradável, a não ser que Deus liberte a nação brasileira de verdade. A não ser que Deus liberte a nação brasileira de verdade. Isso nós temos que esperar. Mas para isso acontecer, nós temos que nos unir à nação. Nos unir à nação. Mas eu fiz um corte com a 03 sobre aquelas duas datas que eu não vou mais falar. Hoje eu falo a última vez, mas eu disse para Deus, eu falo mais não. Sobre a data 29/4/2024. Se você assistir a live do dia 29/4/2024, os detalhes que Deus deu sobre a futura internação de Jair Messias Bolsonaro. E ele internou. Isso já é um alerta, já é para acender um ponto vermelho. Algumas outras vezes o Senhor me deu outras coisas, mas eu estou falando de duas principais. E vocês entendem. Mas existem muitas autoridades nos assistindo, né? E tem autoridade que tem acesso ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E querer fazer com que chegue até ele não é querer que eu seja reconhecido. Eu já sou reconhecido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se algum de vocês tentarem agora, nesse exato momento, olha, eu vou manter contato, eu não vou querer. Porque assim já fizeram recentemente. E eu não quis. Mas eu não estou falando isso para mim sobre o BBC. Porque não há tempo para todo propósito, Eclesiastes capítulo 3. E é um tempo que possivelmente isso aconteça. Vai ser um tempo normal e tranquilo. E eu só estou aqui para orar, né? E pedir, pelo amor de Deus, que fiscalize a live, antes que aconteça algo pior. Aí quando acontecer algo pior, vão dizer assim, mas o Senhor não revelou? Deus não lhe mostrou? Eu digo, não, Deus gritou. Todas as vezes que eu falava da live do dia 29/4/2024 e do dia 7. A live do dia 7/4/2025, ela para mim foi um deslumbre. Eu vi ele hospitalizado. Eu disse categoricamente. Disse qual era o problema que ele teria 4 dias antes. 4 dias. Então, a live do dia 7/4/2025, para mim foi o marketing, né? Foi fechamento. Aquela live, eu vou dizer uma coisa para vocês, pela primeira vez, tem autorização, Deus? Sim ou não? Aquela live do dia 7/5, né, de 2025, para mim foi um fechamento, um deslumbre. Se você assistir essa live e todos os acontecimentos com ele, com Jair Messias Bolsonaro, aí eu vou continuar. Essa é a última vez que falo, hein? Vocês irão pedir para falar, mas vocês irão falar, eu não falo mais. E acontecendo algo, vocês não irão me culpar. Mas ele tentou, e eu até li Ezequiel, sobre o atalaia de Israel. Se a pessoa que está sendo avisada, se der para o avisado, salvará e escapará a sua alma. Mas se o atalaia tocar a trombeta e a pessoa não se der para o avisado, essa pessoa pagará o dano. Então, lembra dessa live e lembra dessa última. Tá? Ezequiel 33, você não salva a memória. Se o atalaia tocar a trombeta e a pessoa que for ouvir o som da trombeta e se der por avisado, ele se salvará e não acontecerá nada. Mas, se não se der por avisado e o atalaia tocar a trombeta, a parte dele ele fez. A pessoa que não se deu por avisado sofrerá o dano. E, nessa live no dia 7/5/2025, encerra aqui, e vou continuar o restante, né? Eu fui bem claro, Deus foi bem claro, eu tive um sonho muito real, e eu disse categoricamente que eu via Jair Messias Bolsonaro num corredor de hospital, e um anjo de Deus estava segurando a mão de Jair Messias Bolsonaro. O anjo de Deus estava segurando a mão de Jair Messias Bolsonaro. E esse anjo passava por um corredor, e eu observava que aquele corredor era o corredor do hospital. Eu via, e o Senhor me levava para o leito, eu via Jair Messias Bolsonaro no leito, eu vi o problema que ele tinha, depois eu vi ele aberto, eu vi o intestino dele, o intestino delgado dele, né? As vísceras do intestino delgado, eu não entendo muito bem, né? Que teria que ser fechado, mas teria que ser liberado essas vísceras, uma coisa parecida com essa.
né, que ele não poderia mais ser aberto, que causaria um perigo de vida muito grande. Aí é esse momento que eu não quero que chegue. Porque se Deus me livre acontecer uma coisa dessa de novo, aí vocês, ou pessoas que não estão aqui hoje, que não me acompanham, vai chegar para mim e vai dizer, e aí, e Deus falou que Bolsonaro ia ser o presidente de 2026. Existe uma condição para ele ser. Ele tem que ouvir Deus. Ele tem que ouvir. Alguém tinha que chegar para ele e dizer assim, ó, não querendo reconhecimento. Escreva o que eu tô dizendo. É porque algo vai acontecer com ele. E eu estou aqui só dizendo assim, escuta essa aí e aceita o conselho de um servo de Deus, profeta. Que por 2 vezes, homem, Deus entregou a tua saúde, antes de acontecer, nas minhas mãos como profeta, para falar para ti, para que você acorde. E escute a última orientação que ele tem para lhe dar. Só isso. É só isso. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Nas simplicidades da minha palavra que eu estou falando, gente. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. A simplicidade da palavra que eu estou falando. Estou tentando ser o mais simples possível, como uma pomba, né? Mais simples possível. Muito obrigado. É isso que eu quero que entenda, tá? Estou batendo na tecla, mas não é... Eu detesto bater isso para dizer, Deus, vai soar que eu estou querendo reconhecimento. Aí o Senhor disse, você sabe que você não está querendo reconhecimento. Apenas eu vou dar uma caladinha em você. E aí, se acontecer alguma coisa, você não responde mais por isso. E aí, cumpra-se o Atalai de Israel, no dia de Ezequiel. Gente, eu tive um sonho e eu coloquei, foi até preciso eu colocar, porque nos cortes que a 03 botou, não saiu, eu não vi, né? Quando eu mostrava os dias dos acontecimentos com Bolsonaro, tanto no dia 29/4 de 2024, como no dia 7/4 de 2025. E no finalzinho, eu fiz um videozinho, e no finalzinho eu disse assim, durante 15 dias, né, Bolsonaro, fica em casa, e essa aqui vai ser a última, não por doença ou por morte, não. Deus está mandando dizer para ele, se ele não receber, ou não obedecer, é que ele não obedece a ninguém. A Deus ele tem que obedecer. A Deus ele tem que obedecer. Porque os brasileiros, né, a nação verde e amarela, precisam de você. Precisa de você, Bolsonaro. Precisa que você esteja vivo e precisa que você esteja de pé para assumir a presidência em 2026. Não importa o que vai acontecer. Todas as coisas, Romanos 8:28, Bolsonaro, diz o seguinte, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu? Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso diz Bolsonaro em Romanos 8:28. Não importa o que vai acontecer para que você possa alcançar a cadeira presidencial do Brasil em 2026. E eu passei 1 ano e 9 meses garantindo com todas as letras que Donald Trump ganharia as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E que tinha tudo a ver ele sentar na cadeira presidencial com o território nacional brasileiro. 1 ano e 9 meses antes de Jair Messias Bolsonaro de acontecer. Ou também, Jair Messias Bolsonaro, sobre quando eu estava e pedi essa nação brasileira que está aqui, quase 2.000 pessoas agora, eu pedi que elas orassem e jejuassem, quando já estava em eleição presidencial nos Estados Unidos, pela candidatura de Donald Trump. Eu fiz assim, ó, Bolsonaro, porque eu vi ele, ó, pá, depois que um tiro, pá, sai pela agulha, pá, sai pelo cano de um revólver, pá, não dá mais para voltar atrás. Quem se lembra disso, diga eu aí para ele. Então tudo isso eu vi, Bolsonaro, e tudo isso eu repassei aqui. Mas uma coisa está me preocupando, é o senhor não obedecer à terceira ordem. E aí pode ser fatal. Ok, 03? Pode ser fatal. Não obedecer à terceira ordem, porque talvez alguém não esteja chegando. Eu quero até acreditar que não esteja chegando até o Senhor, do que acreditar que chegue, não, é mais um. E eu concordo quando alguém vê uma live como essa aqui e diga assim, é mais um. Eu concordo, porque eu diria o mesmo. No meio de tanta gente, teve até vidente, Bolsonaro, que disse que o senhor ia infeccionar e o senhor ia morrer. Não sei se vocês acompanharam uma vidente que garantiu em podcast que ele ia infeccionar e ia morrer. Alguém acompanhou isso aí? Alguém acompanhou sobre isso? Eu vi. Maria Silva Santos, eu vi. Então essa pessoa garantiu, muitas pessoas assistiram, que ia infeccionar e que o senhor ia morrer. E quando eu vi aquilo, eu fiquei revoltado como servo de Deus, corri para os pés de Jesus e o senhor disse assim, não morre se ele me escutar. E eu vim aqui e proclamei um jejum para a nação, pelo Senhor.
Então, se eu sou para orar para o Senhor, então, quem comigo não se ajunta, diz a Bíblia, se espalha, né? E essa vidente, ela disse que o Senhor ia morrer. E a última visão que Deus me deu, no dia 7/5/2024, sonho, que aconteceu com o Senhor 4 dias depois. Tudo aquilo que estava no sonho 4 dias depois. Eu digo assim, é coincidência, Bolsonaro? É coincidência, Brasil? É coincidência o que é? Né? O que é, então? Mas se está tendo sonhos, pelo menos é para avisar coisa boa para o Senhor, não é não? Eu acredito que seja. Mas o Senhor não era para ter saído daquele hospital, porque eu vi problema no seu intestino e nas vísceras. Aquilo lá, Bolsonaro, era para ter infeccionado. E o Senhor era para ter, não era para ter saído dali com vida. Não era. O Senhor era para ter morrido mesmo. Mas nós clamamos, assim como Ezequias clamou, quando Isaías, por ordem de Deus, vai até ele e diz, arruma tua casa, porque tu estás doente de uma doença horrível e vai morrer. Nós clamamos. Eu tive um sonho com o Senhor, e eu disse para Deus, Senhor, não me mostra mais não, porque se ele não ouvir, vai ser a última vez que eu falo sobre isso. E no alvo, Deus abençoe. E a última vez que falo sobre isso. Eu tive um sonho. E esse sonho eu coloquei ontem. Esse sonho foi no dia 23. Aliás, foi no seu dia lá, no dia 22, né, que todo mundo gosta. No dia 22/6/2025. 22/6/2025. Eu não estava querendo muito falar dele, não. Mas ontem a 03 fez um corte. E não saiu no corte que ela fez, mas eu fiz essa parte. Então eu tive que postar sem a montagem. Era 00:06, se eu não me engano, 00:07, já do dia 25. Né? Mas isso está lá no dia 24. E Deus diz assim, diga para ele ficar mais um pouco em casa. Durante 15 dias. Eu vou até dizer a partir de hoje mesmo. Vamos ser a partir de hoje. Durante 15 dias a partir de hoje, 25/6/2025. São 16h43. 16h43 do dia 25/6/2025. Não sair de casa e se cuidar um pouco, só mais um pouco. E principalmente não sair nesses 15 dias para rodar a nação brasileira, para viajar na nação brasileira. E eu gostaria muito que o Senhor atendesse o comando de Deus. Esse aqui não é o pedido. Um pedido se faz os outros com o Senhor, com todo respeito. Mas aqui é um comando. E esse comando é de Deus. E Deus não pede, Ele manda. E o comando de Deus para o Senhor é que durante 15 dias, a partir dessa data, 25/6/2025, o Senhor cuide da sua alimentação. O Senhor não saia para viajar pelo Brasil. Não saia para viajar pelo Brasil. E o Senhor se cuide. Se o Senhor quiser ser presidente em 2026. Se o Senhor quiser ser presidente em 2026, Deus vai conduzir o Senhor até lá. Querendo ou não. Queira ou não queira. Vai acontecer. Não se iluda, senhor presidente. Somente com os Estados Unidos da América e com tudo que o senhor sabe de lá e com tudo que pode vir a acontecer no Brasil. Pois em diversas lives o Senhor dizia para mim, eu posso mudar tudo em um instante. Se ele me obedecer, vai ser. Se ele não me obedecer, eu mudo tudo no instante e não vai acontecer nada do que eles pensam, porque eu mudo tudo no instante. E eu dei até a comparação, senhor presidente, do Donald Trump e Elon Musk. Né? Elon Musk. Eles não eram amigos, não era para outro ficar inimigo. Eu falo do espiritual, do normal, falam vocês. Da política, falam vocês. Eu falo do espiritual, do qual eu entendo muito bem em sonhos. E o espiritual, do que eu entendo muito bem em sonhos, é que Deus muda, coloca um coração do faraó, endurece o coração e amolece o coração do faraó. O que eu estou falando para o Senhor não é um pedido. Quem sou eu, né? Vocês veem que eu estou relutando um pouquinho, mas eu não posso parar perante Deus, do que Deus está mandando. E Deus não está lhe pedindo um favor para o Senhor. Deus está dando uma ordem. Se o Senhor cumprir essa ordem, o Senhor vai chegar à presidência da República em 2026.
Se o senhor não cumprir essa ordem, né, não tem médico nessa terra que possa salvá-lo. Porque Deus pede, Deus manda, Deus determina. Quem pede sou eu, hein? Deus determina que de hoje, dia 25, a 15 dias, o Senhor fica em casa. Se alguém disser para o senhor, não, mas ele não vai se alimentar, ele vai para um evento, mas não vai se alimentar, não vai comer nada, não vai beber nada. Se alguém disser isso para o senhor não vai receber, o senhor vai dizer assim, eu não vou comer, não vou beber, não, senhor, eu vou obedecer a Deus. Por isso que eu insisti insistentemente que o senhor assistisse às lives. Principalmente dos cortes que eu acabei de dizer, que eu não quero mais dizer isso não, presidente. Tá ficando chato, isso é coisa de menino. E menino eu não sou. Naquele dia, eu vi o seu intestino aberto. Eu falei nas lives anteriores. E vi o seu intestino delgado, suas vísceras. Era para ter infeccionado aquele ali. E orei e pedi oração ao território nacional brasileiro para que não permitisse mais que abrisse o Senhor, porque eu não ia aguentar. Não iria aguentar. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.